Olha, a gente de volta aqui no Expressão pela nossa PRP TV. Isso é muito bom. Isso aqui eu já mostrei tudo, mas aqui tem dois aqui muito especiais e a presença que muito honra esse programa. Dizem que a medicina é sacerdócio. Acho que é mais ou menos isso mesmo, né, doutor Souza? Doutor Souza, ou doutor Antônio Carlos Sobral Souza. Mas tu só lhe conhece Souza mesmo, né, doutor Souza? Ficou Souza, doutor Souza, acabou... Exatamente. Não dá para mudar mais. Houve o lançamento, alguns dias atrás, acho que na semana passada, do livro Sem Covid, Em Busca da Luz na Longa Noite Brasileira. E, no momento do Covid, eu trabalho com cultura. Quem primeiro parou foi a cultura. Quem voltou depois de tudo foi a cultura. Porque vocês fecharam os restaurantes, fecharam-se os teatros, fecharam os cinemas, fecharam os museus, né? E aí muita gente sofreu, mas ninguém sofreu tanto quanto o pessoal da cultura. Eu sou testemunha disso porque não foi fácil. Até porque eles não são salariados, né? Eles vivem do cachê deles, principalmente o pessoal do backstage, que a gente chama de bastidores, aquele que arruma o palco, que arruma não sei o quê, e ficaram realmente numa situação muito difícil. E, enfim, eu sei o que foi a Covid. Aliás, eu tive Covid, 2 Covid. E eu acho que o trabalho da medicina, como eu disse, o sacerdócio dela, nesse momento, foi de uma grandeza fora do comum. Fora do comum. Não só da medicina, mas principalmente dela, né? Mas eu acho que da população mesmo, do humano, né? Foi indiscutível. E isso não foi em Aracaju, foi no mundo inteiro, né? O mundo se uniu para vencer a Covid. E a gente sentiu isso. E quando eu vejo qualquer publicação a respeito desse momento, me chama muita atenção, para que a gente não esqueça o que a gente passou. É isso? Exato. Me explica que foi Sem Covid, Em Busca de Luz na noite, longa noite brasileira, doutor Souza. Deixa eu mostrar aqui. Bem, Pascoal, primeiro eu gostaria de registrar aqui o prazer imenso estar aqui com você e seus telespectadores e seus ouvintes para falar de um tema importantíssimo, né? Bem, o que aconteceu, e tem muita gente até pergunta, como é que um cardiologista vai falar de uma doença infecciosa? Na verdade, nós começamos a observar, pelos relatos iniciais, que aproximadamente 40% dos pacientes que tinham sofrido de Covid e que vinham a falecer era por complicações cardiovasculares. Era o grupo de risco. Era o grupo de risco e também, independente do grupo de risco, você via pessoas aparentemente rígidas que terminaram falecendo de doença. Então, eu me vi na necessidade de debruçar sobre o tema, estudar assim, profundamente, porque, primeiro, era uma doença nova, não tinha ninguém que tinha experiência em Covid, porque nunca tinha existido, né? Eu estou dizendo, sobretudo, nessa magnitude. Então, comecei a estudar, e o que a gente notava é que existia um aturdimento geral. Pessoas não entendiam os termos, pandemia, epidemia e lá vai. Que é muito fake news também. Então, e aí, pronto, fake news, para lá e para cá. Então, todo esse processo, eu vi, assim, ia estudando e me senti assim, no dever de tornar público o que eu ia aprendendo. Então, resolvi publicar crônicas em 2 jornais aqui de circulação grande, um aqui em Sergipe e o outro em Recife, talvez o que tenha maior circulação no Nordeste. Essas crônicas teve um período que eram semanais. Eu sempre gostava de publicar aos domingos, às vezes quinzenais, etc. E ia exatamente mostrando isso. O primeiro artigo mostrando que epidemia, pandemia, etc., os termos usados. Depois mostrei que, você sabe que a última pandemia aconteceu há mais ou menos 100 anos atrás, foi a gripe espanhola. E naquela época, Pascoal, já tinham recomendações que eu coloquei, inclusive, recomendações que resistem ao tempo. Por exemplo, usar máscara, lavar as mãos, manter um certo distanciamento, já era coisa que já se conhecia.
O que precisava é colocar em prática isso aí. Então, e que muita gente não obedeceu. Não, e muita gente não obedeceu. Bem, aí comecei a notar a disseminação de fake news. Aí um dos artigos eu disse assim, cuidado com as fake coronavírus. Então eu sempre usava um título atrativo para chamar a atenção e terminava com uma frase de impacto, sempre de alguma pessoa assim famosa, de Einstein, de Winston Churchill, e assim, Gandhi, assim por diante, para retratar aquela situação. Então, por exemplo, naquela época do sufoco geral, tem um artigo que eu botei o médico e o drama de Sofia. Então, você lembra que aquele filme que a mãe tinha que saber qual era o filho que ia salvar, o médico passou períodos que ele tem uma vaga na UTI, tem 15 pretendentes, quem é que entra? Porque você tem que escolher um para entrar. Então, todo esse drama, depois, aí foi evoluindo, chegaram as vacinas, e com as vacinas chegaram também os contra-vacinas, né? E lá vai um monte de problema em relação a isso aí. Então, eu fui falando tudo isso aí, bater de frente muito. Até uma coisa curiosa é que eu passei a notar ao longo das crônicas, que eu passei a ter leitores famosos, como o ministro Carlos Aires Brito, como o grande cirurgião cardíaco, talvez o mais importante momento, filho de Dr. Adib Jatene, o Fábio Jatene, e pessoas não só no estado, como além fronteiras, que começavam a perguntar quando é que vai ser a próxima crônica. Muitas pessoas me davam sugestão, rapaz, aborda esse tema e assim por diante. E por isso que a ideia do livro, da publicação do livro, eu digo, porque, pessoal, por que você não compila tudo isso sob forma de livro? Porque uma coisa interessante, Pascoal, você vai ver aí que são inúmeras crônicas, na verdade são 100 crônicas, e todas elas não teve nenhum deslize do ponto de vista de ciência. Primeiro, não houve manipulação nenhuma após escrito, porque elas provavelmente já estão publicadas. Sim. Entendeu? Inclusive, você vai ver obedeceu a temporalidade. Temporalidade. Cada crônica tem lá, e no dia que você abrir a crônica, tem o número de casos de Covid em Sergipe, o número de casos de Covid no Brasil, o número de mortes em Sergipe no Brasil. Aliás, você me falou que teve problema. Teve familiares meus. Teve um irmão meu que passou 40 dias entubado e fez parada cardíaca. Aliás, eu duvido que tenha alguém que não teve um ente querido que não sofreu ou que não foi embora por causa da Covid. Exatamente. Eu até, um dos artigos, Pascoal, eu botei assim, antigamente eram números, agora são nomes. Porque antigamente morreram tantos, morreram não sei o quê, da Itália, não sei, daqui a pouco você disse, morreu Pedro Conceição, não sei quem, porque já passava a ver pessoas próximas, se aproximando. Eu ficava preocupado com a vulgaridade das mortes. Sim. Né? De repente era como se... Banalizou. Morreu lá, e enterrou, e lá vai. Então, ou seja, todo esse drama eu procurei retratar sobre crônicas. Um ponto importante, porque quando eu fui lançar o livro, o pessoal disse, espera aí, isso é um livro técnico? Não, isso é um livro para o leigo. Por exemplo, e os jargões médicos, que vai ser difícil de entender? Não tem jargões. Se tiver algum jargão, eu explico qual é o significado do jargão. Então, ou seja, o objetivo do livro é, sobretudo, a população mesmo. Porque primeiro, seria ingenuidade a gente pensar que essa vai ser a última pandemia. Não vai ser. Logicamente, vem a próxima. Segundo, o meu grande objetivo desse livro é que as lições, de certa forma você até já abordou aí, as lições aprendidas com a pandemia sejam usadas não só para a próxima, mas para a endemia que existe. E, logicamente, sobre o apoio da melhor ciência contemporânea. Lembrando que apoio à ciência passa por educação e passa por combate veemente à desinformação. Então, isso é o que a gente tem que fazer. Então, você vê, é comum pessoas dizerem assim, está tendo muito infarto. Claro que está tendo muito infarto. Primeiro, se você imaginar que os fatores de risco ligados ao infarto foram descobertos em
quer dizer, foi descoberto no final da década de 50, foi publicado o primeiro artigo em 61, mostrando que hipertensão, diabetes, colesterol, cigarro, obesidade, estresse, sedentarismo e história familiar são fatores de risco. Eu tenho 3 só. Pronto. Então, você vê lá, soma, dá isso, dá fator de risco. Pronto. Então, por isso que tem. Então, você pode ficar assim, é só fazer a conta. 31% das mortes que acontecem aqui, nos Estados Unidos, na Europa, em países em guerra, morre mais de infarto, derrame do que de bomba. Está comprovado, já tem estudo. Então, tudo isso é ligado a infarto. Aí está morrendo muito mais. Tá. Porque o numerador é o número de infartos, o denominador é a população. Se a população cresce, aumenta o número de infartados. Mas a proporção é a mesma. Ou seja, se cria aquela factoide para pensar que foi a vacina que está matando, que está dando infarto. Já inventaram essa história. Invento, e lá vai. Então, quer dizer, na verdade, aí, recentemente, eu dei uma palestra, curiosamente, com o professor Zé Augusto, né? Nós dois fomos convidados para dar palestra num curso em Salvador, e o que coube a mim foi exatamente assim, você dizer por que é que essa mortalidade está nesse patamar, 31%, e lá vai, 2017, 31%, agora 31%, por que é que não diminui, se a gente sabe já os fatores de risco tradicionais? Você pode perguntar a quem quiser, então o cara sabe que fumar causa infarto, que obesidade causa sedentarismo, por que isso não baixa? Aí eu digo 2 possibilidades. A primeira é que, infelizmente, esses fatores de riscos não estão controlados. E você sabe que em medicina, você tem que trabalhar, medicina é como ciência. Não adianta eu dizer assim, eu acho que não estão controlados. Eu preciso ter uma prova científica. É por isso que a gente trabalha com pesquisa. Tanto eu como o Zé Augusto, nós fazemos parte, eu sou professor titular da Universidade Federal de Sergipe e, com muito orgulho, fazemos parte do programa de pós-graduação em Ciências da Saúde, Pascoal, que é nível 6 da CAPES. Então, nível 6, muita gente pensa que é até 10, média 6. Não, é até 7. Nível 6 é excelência internacional. Pronto. Então, quantos nível 6 da CAPES tem no Nordeste? 2. Sergipe e da Universidade Federal do Ceará. Somente. Bahia, Pernambuco, não sei o que lá, não tem. Conte aí no Brasil quantos tem nível 6 da CAPES. Então, ou seja, só outra coisa, em Covid, nós só ficamos atrás da Fiocruz em publicações de ponta, não é publicações chulas, publicações de ponta, que causam impacto, que muda a conduta. Então, bem, então, voltando à questão dos fatores de risco, Zé Augusto orientou uma tese de doutorado que ele procurava ver assim, como é que está o controle de risco em pessoas que nunca teve infarto? Porque a gente divide a população em quem nunca teve, quem já teve. Quem nunca teve, a gente chama prevenção primária. Você nunca teve a casa roubada, vão ver qual é a prevenção que você faz para não ser roubado. E quem já teve infarto é quem já teve a casa roubada. Então, é prevenção secundária. Eu orientei uma tese de prevenção secundária, Zé Augusto em primária. Rapaz, para o nosso... não era nem assim, vamos supor, surpresa. Zé Augusto encontrou que só 32% da população sergipana de prevenção primária estão controlados com os fatores de risco. Então, é mais fácil encontrar gente que não está controlado de pressão, diabetes, cigarro, etc., do que controlado. E lá vai eu para quem já teve a casa roubada. Foi que nós encontramos menos de 50%. O cara já teve infarto. E continua fumando. Você conhece um monte de gente. Fez ponto de safena, rachou o peito e o cara está lá fumando, obeso, etc, etc. Então, essa é uma explicação. Mas eu chamei a atenção para outra possibilidade, que a gente não pode descartar. Recentemente, houve uma publicação no European Heart Journal, outra revista de ponta, chamando a atenção para outros fatores de risco não tradicionais, que eles usam um termo chamado de expossoma. Expossoma seria exposição a longo prazo de fatores de risco não tradicionais. Ele chama a atenção de 3 domínios. Poluição. De ar, acústica e visual. Só para você ter uma ideia, aquelas placas de gordura que entope do coração, dá um infarto, na cabeça dá o derrame, já foi encontrada partícula de poluição na placa de gordura. Então, essa porcaria deve estar influenciando. Bem, a outra, infecção. E aí entra, Pascoal, para você ter uma ideia, depois de um surto de gripe, aumenta a incidência de infarto.
Vacinar contra a gripe é terapia de ponta para prevenir infarto, nessa mesma toada da Covid. Vou tomar minha segunda vacina. Tome. Você falou do Dr. José Augusto Barreto, eu vou pedir a técnica, mostrar as fotos. Sim. Já mostrei aqui, ele nos deu uma entrevista aqui maravilhosa. As fotos que ele fez. Sim. Durante a Covid. O senhor me falou até que ele fotografou uma filha. A minha filha, inclusive, esse livro é ilustrado. E tem muitas fotos do professor José Augusto. Porque a gente trabalha em parceria, né? Nós trabalhamos juntos. E eu vou pedir a técnica para mostrar um pouco dessas fotos. Dessas fotos. Depois a gente volta para cá para conversar mais um pouquinho. Pois tá não, bom? perfeito. Vamos conferir as fotos fantásticas do Dr. José Augusto Barreto. Olha aí, que maravilha, hein? Belíssimo trabalho. Antes de falar com o senhor, doutor Souza, eu vou mostrar essa foto aqui. Tem umas fotos que são assim... enfim, essa foto é sua netinha. Netinha. É sua netinha aqui, tapando o nariz e a boca. Ensinando como é que a pessoa deve espirrar. Porque o que você veja, pare bem, é muito comum, né, Pascoal, a pessoa espirrar na mão, depois ele cumprimenta. Você veja, a mão é dos veículos principais de transmissão de infecção. Então, ela mostrando que você deve espirrar na dobra do cotovelo, não é na mão. Entendeu? Então, minha netinha se viu de modelo em várias das coisas, né? É coisa boa. Tem a vacina. Tem um outro livro aqui, Entre Linhas da Minha Vida, doutor Antônio Carlos Sobral de Souza. Depois de marcar um outro programa para a gente falar um pouco sobre isso aqui. É interessante. Importantíssimo, importantíssimo. E lhe agradecer. Pronto. Lhe agradecer, dar os parabéns pelo seu trabalho, pelo seu sacerdócio. Obrigado. Quem dizia muito sacerdócio era o Dr. Fernando Maynard, que era meu primo. Meu professor e amigo, né? Amigo. Eu tive o privilégio de ser médico dele também. Pois é. E era uma pessoa, um primo muito querido, que queria muito bem. Enfim, até quando eu fui fazer minha operação lá no HU, me operei um pouco do pancreatite que eu tive, e quando eu não conhecia, e quando eu fui entrar na sala de cirurgia, tem o nome dele. E aí alguém me disse, já tem o nome do seu de Fernandinho, chama Fernandinho. Fernandinho, você já vai entrar protegido. Verdade. Doutor Souza, obrigado por ter vindo. Uma honra muito grande. Como eu disse já, vamos marcar um dia. Eu quero fazer um programa inteiro, porque eu acho que a gente precisa guardar a nossa história. A gente precisa guardar, porque é através dela que a gente visualiza o nosso futuro, visualiza o que a gente pretende lá na frente, para melhorar a qualidade de vida, para melhorar as pessoas, né? Nós estamos vivendo um momento terrível,
terrível. Há pouco eu tive uma entrevista aqui agora com Elias Santos, grande artista plástico. Sim, sim. Quando ele comenta o momento de desumanidade que a gente está vivendo, com essas guerras, enfim, com essas coisas todas. Eu acho que nós, além não só médicos, mas jornalistas, nós temos humanos, nós temos uma responsabilidade muito grande daqui para frente para que nos tornarmos mais humanos possíveis, para que a gente vença todas essas coisas ruins que estão acontecendo. Perfeito. É isso, doutor Souza? Exatamente. Obrigado mais uma vez por estar no programa. Para a gente encerrar o programa de hoje, nós vamos chamar outra médica, minha querida Joésia Ramos, com um espetáculo belíssimo que a gente gravou lá no Café da Gente Sergipana. Lembrando que sexta-feira a gente está de volta, às 8 da noite. A reprise no domingo, 11 horas. Cultura é o que a gente faz. Tchau. Hey la la mama hey, hey la ho, hey hey mama, mama hey mama ho, hey la la mama hey, hey la ho, hey hey mama, mama hey. O nosso abraço debaixo da cachoeira, até as ondinas das marés. Ai amor, esse nosso abraço é de fé, água doce e de sal. Igarapés, conchas do mar, Oxum da mata vai levar pedras e flores pra manjar. Igarapés, conchas do mar, Oxum da mata vai levar pedras e flores pra manjar. Correnteza rio abaixo, tantos seixos a rolar. É um barco encantado, nosso abraço perfumado, amor de espumas no mar. Correnteza rio abaixo, tantos seixos a rolar. É um barco encantado, nosso abraço perfumado, amor de espumas do mar. Ei, ala, la, mama, ho. Ei, ala, ho. Hey, hey, mama, mama, hey, mama, ho. Ei, ala, la, mama, hey. Hey, ala, ho. Hey, hey, mama, mama, hey, mama, ho. Igarapés, conchas do mar, Oxum da mata vai levar pedras e flores pra manjar. Igarapés, conchas do mar, Oxum da mata vai levar pedras e flores pra manjar. Correnteza rio abaixo, tantos seixos a rolar. É um barco encantado, nosso abraço perfumado, amor de espumas do mar. Correnteza rio abaixo, tantos seixos a rolar. É um barco encantado, nosso abraço perfumado, amor de espumas do mar. Hey, ala, la, mama, hey. Hey, ala, ho. Hey, hey, mama, mama, hey, mama, ho. Hey, ala, la, mama, hey. Hey, ala, ho. Mama, hey, mama, ho.